Você sabia que houve um dia no céu em que houve um silêncio completo? Imagino que não houve canto do coro de anjos, os querubins não pronunciaram uma palavra, as virtudes não brincaram ruidosamente com os elementos da natureza, as espadas brandidas dos poderes e principados estavam quietas. O rugido do arcanjo foi silenciado, até o ar do reino estava imóvel em completo silêncio. Qual poderia ter sido a causa desse ambiente incomum? Pois quando ouvimos falar do céu, ele frequentemente soa como um enxame de atividades, sons de adoração e louvor, cantando ao Deus Todo-Poderoso. Veja como o apóstolo João descreve as atividades de um fenômeno espiritual no céu. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e estava coberto de olhos por todos os lados, até sob suas asas. Dia e noite não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Note a frase: não param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso não soa como um ambiente de silêncio completo para mim. Soa como um lugar de alegria e louvor contínuos na presença do Todo-Poderoso. Então, neste episódio, vamos explorar aquele dia especial em que o céu experimentou um silêncio completo, conforme descrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Antes disso, por favor, tire um momento para se inscrever neste canal, curtir este vídeo, compartilhar este vídeo com seu grupo de contatos, visite a página inicial do canal para mais vídeos inspiradores sobre Cristo como este. Deus abençoe você. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento e da Bíblia. Foi escrito pelo apóstolo João, que recebeu uma série de visões divinas enquanto estava exilado na ilha de Pátimos. O propósito principal do Apocalipse é revelar o plano final de Deus para a humanidade e o mundo, incluindo a derrota final do mal, o estabelecimento do reino eterno de Deus e a vitória triunfante de Jesus Cristo. O livro está cheio de imagens vívidas e linguagem simbólica, projetada para transmitir verdades espirituais profundas e para fornecer esperança e encorajamento aos crentes, especialmente durante tempos de perseguição e dificuldades. Esse dia de silêncio estava contido na visão que Jesus revelou a João. A visão de João começou enquanto ele estava na ilha de Pátimos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu. João havia sido exilado lá por causa de sua fé em Jesus e seu testemunho do Evangelho. Um dia, enquanto estava no Espírito no dia do Senhor, ouviu uma voz alta atrás de si, como uma trombeta. Quando se virou para ver quem estava falando, viu Jesus Cristo glorificado e majestoso em pé entre 7 castiçais de ouro. Jesus instruiu João a escrever o que viu e enviar às 7 igrejas da Ásia Menor. A visão de João incluía mensagens para essas 7 igrejas, seguidas por uma cena dramática no céu, onde ele viu o trono de Deus cercado por seres celestiais. Na mão direita de Deus estava um rolo selado com 7 selos, que apenas Jesus, o Cordeiro de Deus, era digno de abrir. À medida que Jesus abria cada selo, vários julgamentos eram desencadeados sobre a terra, representando as provações e tribulações que precederiam os tempos do fim. Então, quando ele abriu o 7º selo, houve uma mudança profunda e inesperada. Em vez de outro desdobramento imediato de julgamento, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é particularmente impressionante porque, até esse ponto, a cena celestial estava cheia de constante atividade, adoração e louvor. A alegria no céu era palpável, como sempre na presença de Jeová Deus. Portanto, o silêncio era incomum e notável. O silêncio repentino cria um senso de antecipação e suspense, como se todo o céu estivesse prendendo a respiração, esperando pelo que virá a seguir. Como João relata, e quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. O silêncio foi mais do que a ausência de som. Foi mais do que uma simples quietude. Estava impregnado da essência da graça divina e da majestade de Deus. Mas o que isso significa? Por que houve um silêncio tão profundo e completo no céu?
A meia hora de silêncio no céu é significativo por várias razões. Primeiro, foi uma pausa para a reflexão. O silêncio serve como um momento de reflexão e reverência pelo que Deus estava prestes a realizar. Foi uma pausa que permitiu que a gravidade dos eventos que se desenrolavam fosse absorvida tanto pelos seres celestiais quanto por João, que estava testemunhando essas visões. Segundo, o silêncio aumenta o senso de suspense e antecipação para nós, enquanto ouvimos e lemos sobre a narrativa da visão de João. Ele cria tensão e prepara o leitor para a intensidade dos julgamentos que seguirão. Este momento de quietude antes da tempestade enfatiza a seriedade do que está prestes a acontecer. Terceiro, um intervalo para a oração. Alguns estudiosos sugerem que o silêncio também pode simbolizar um intervalo para as orações dos santos subirem diante de Deus. Essa interpretação se alinha com os versículos subsequentes, onde um anjo oferece incenso com as orações de todos os povos de Deus no altar de ouro diante do trono. Portanto, o silêncio foi mais do que a ausência de som. Foi uma reverência divina profunda e uma intimação profundeza na glória de Deus. Simbolicamente, o silêncio na Bíblia frequentemente significa reverência e temor na presença de Deus. Pode também representar um tempo de preparação ou solenidade antes de um evento significativo. Nesse contexto, o silêncio no céu sublinha a magnitude do sétimo selo e dos julgamentos que ele trará. A meia hora de silêncio no céu é um momento poderoso e intrigante no livro de Apocalipse. Ele serve para chamar a atenção para a importância do sétimo selo e dos julgamentos que serão revelados. Esta pausa na ação celestial enfatiza a gravidade da situação e prepara tanto os anjos quanto os leitores para a próxima fase do plano divino de Deus. O silêncio no céu, conforme descrito em Apocalipse 8:1, está repleto de significados simbólicos. O silêncio pode carregar várias conotações significativas. Primeiro, simboliza reverência e temor. O silêncio, frequentemente, significa profundo respeito e temor na presença de Deus. Neste caso, o silêncio no céu reflete a reverência dos seres celestiais pelos julgamentos divinos que se desenrolam e pelo plano majestoso de Deus. Segundo, prenuncia a preparação. O silêncio pode indicar uma pausa para a preparação, antes do desdobramento da próxima série de julgamentos simbolizados pelas 7 trombetas. Este momento de quietude permite uma preparação solene para o que está por vir. Terceiro, é um prelúdio e antecipação ao julgamento. O silêncio aumenta o senso de antecipação e julgamento iminente. Ele atua como uma pausa dramática que enfatiza a gravidade e a importância dos eventos iminentes. Quarto, e talvez o mais relevante para o nosso caso, é que sinaliza um momento de intercessão. Nos versículos subsequentes, Apocalipse 8:3-4, um anjo oferece incenso com as orações dos santos diante de Deus. Isso sugere que o silêncio também pode simbolizar um tempo para que as orações do povo de Deus sejam ouvidas e consideradas, destacando o poder e a importância da oração. O momento de silêncio no céu serve a vários propósitos na narrativa do Apocalipse, incluindo proporcionar um momento para a reflexão e introspecção. Ele dá tanto aos seres celestiais quanto aos leitores a chance de contemplar a magnitude do plano de Deus e as consequências do pecado. Além disso, a pausa estruturada e deliberada antes dos próximos julgamentos demonstra o controle e a ordem de Deus sobre os eventos. Ela assegura aos crentes que, mesmo no meio do caos, o plano de Deus é proposital e soberano. Para os crentes de hoje, esse período de silêncio no céu traz tanto uma mensagem de esperança quanto um aviso. Ele nos assegura que Deus está atento às nossas orações. A subsequente oferta de incenso com as orações dos santos mostra que nossas orações alcançam Deus e que Ele ouve. Nos lembra que Deus está no controle e que seus planos estão se desenrolando de acordo com seu propósito divino. Por outro lado, o silêncio serve como um lembrete marcante da seriedade do pecado e do julgamento iminente.
Ele nos chama a refletir sobre nossas vidas, nos arrependermos de nossos pecados e nos voltarmos para Deus. A pausa antes dos julgamentos enfatiza que ainda há tempo para buscar a misericórdia e a graça de Deus. Em luz desse momento poderoso de silêncio, somos chamados a viver nossas vidas com reverência e um profundo senso de respeito por Deus. Devemos regularmente passar tempo em oração e adoração, reconhecendo a majestade e a soberania de Deus. Deixe o temor de Deus moldar nossas atitudes e ações. Devemos sempre tomar momentos de silêncio em nossas próprias vidas para refletir sobre nossas ações e atitudes. Onde encontramos pecado, sejamos rápidos em nos arrepender e buscar o perdão de Deus. Devemos reconhecer o poder e a importância da oração. Assim como as orações dos santos foram oferecidas diante de Deus, nossas orações são ouvidas por Ele. Façamos da oração uma prática regular e sincera, e principalmente em tempos de incerteza e provação, mantenhamos firme a nossa fé. Confiemos no plano divino de Deus e em seu controle sobre todas as coisas, sabendo que seus propósitos são bons e justos. À medida que concluímos, vamos nos segurar na esperança e na certeza que as mensagens de Deus nos trazem. Vamos nos esforçar para viver de uma maneira que honre sua autoridade e reflita seu amor. Lembre-se de que, mesmo em momentos de silêncio e antecipação, Deus está conosco e seus planos estão se desenrolando perfeitamente. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado pelas poderosas mensagens no livro de Apocalipse. Ajude-nos a ouvir os avisos e abraçar a esperança que eles oferecem. Fortaleça nossa fé e nos guie para viver de uma maneira que o honre. Obrigado por seu amor e graça e por nos chamar ao arrependimento e renovação. Encha-nos com seu Espírito Santo e ajude-nos a viver em obediência e fidelidade, que possamos ser uma luz para os outros, compartilhando sua mensagem de salvação e esperança em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir. Deus abençoe você. Amém.